Ok, então qual é a nossa ideia? Nós precisamos de uma estrutura, não estamos nem pensando em fazer inserção no meio e remoção no meio, porque ia ficar uma loucura, mas pelo menos que me permitisse dar o nosso pushback, ok, o push front, o pop back e o pop front. Uma opção é implementar em cima de um vetor. Fazer um vetor. E aí nós poderíamos guardar os endereços de início e fim. Nem sei como é que ele implementa aí. Mas vamos lá, vou inserir o primeiro elemento. Inserir o 4, inserir o 5, inserir o 6, inserir o 1. Remover o 1 é moleza, não é verdade? Removi o 1. Se eu quiser remover o 4, dar um pop front, também é fácil. Fica o buraco e o meu marcador de início vem para cá e o meu marcador de fim vem para cá. Então nós temos o início e o fim. Se eu quiser inserir mais um elemento, vou inserir o 3. Eu insiro o 3 e o que acontece com o fim? O fim vai para o 3. Vai para o 3, fim. Meu Deus, ficou faltando a setinha. Aí também setinha. Pronto. Ok? Se eu agora quero fazer um push front, quero colocar o 2. Tá aqui 2. E o início vai para onde? O 2. Só que agora eu quero inserir o 7 na frente. Por onde é que o 7 vai? Quero inserir o 7 na frente. Para onde é que o 7 vai? Aqui, ó. Quero inserir o 7 aqui. Cabe ele aqui ainda? Não. Então o 7 vem para cá. E o início vai para onde? Não, apagar não, é só carregar. Vai para lá, 7. Quero inserir na frente o 3 de novo. Não, o 1. Então o 1 vem para cá. E o início vai para cá. Ixi, Maria. Ficou comprido. Ok? Então. Hã? É um anel. Então você tem a fita, termina um lado e começa no outro. Você não pode pensar na frente, você pensa de forma circular. Você tem todo esse espaço para utilizar de forma circular. Então, dar um pop back significa retirar de onde? Do final. E o final é quem? É o 1? Não. O final é o 3, porque quem aponta para o final é esse cara aqui. Não importa a ordem. Quem define onde é o começo e onde é o final são os apontadores que definem quais os elementos que são o começo e o final. Então, se eu quiser dar um pop back, eu vou tirar o elemento que está aqui. Que no caso, eu remover esse elemento é a mesma coisa que regredir o nosso ponteiro, né? Dei um pop back. Se eu quiser dar outro pop back, para onde é que esse fim vai? Para cá. Se eu quiser dar outro pop back, para cá. Ele vai decrementando de um módulo tamanho circular. Se eu quiser dar outro pop back, onde é que esse cara vai? Ué, isso daqui não existe menos um. Então você poderia fazer assim: se índice, se você não quer pensar em módulo, tá? Se índice for igual a menos 1, então o índice é igual a tamanho menos 1, que seria o último, né? Se índice for menos 1, aqui o índice não é menos 1? Porque esse cara aqui que eu saiba é quem? Qual é o índice dele? 0. Então quando você dá um pop back, ele reduz o índice. O índice vai para quanto? Menos 1. Como ele é menos 1 não é válido. Circularmente esse cara é para ser quem? O último, que é tamanho menos 1. Se eu der outro pop back, início é igual ao fim, ou seja, eu tenho quantos elementos? 1. Se eu der outro pop back, o que é que vai acontecer?
início e fim ficam desencontrados, quer dizer que eu não tenho elemento nenhum. Ou eu poderia pensar que eu tenho todos os elementos, né? Como é que resolve? Não sei, não vi a implementação. Várias formas de fazer. Pode ter um booleano que defina que está vazio, e se tiver vazio a gente começa só movimentando no início. Tem várias formas de tratar esse casozinho especial. Então, isso é uma fila circular, né, implementada sobre um vetor. Normalmente você tem isso quando você está em baixo nível, ok? Quando você está trabalhando com dispositivos. Então, normalmente eles são implementados dessa forma. Ou você pode ter uma fila circular implementada sobre uma lista encadeada. Ok? O que seria uma lista encadeada? Acho que a gente já desenhou uma vez, né? Os elementos eles não estão contínuos na memória, mas cada posição é solicitada conforme demanda. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o meu início da fila, eu tenho um início e tenho um fim. Início e tenho um fim. Tem muita coisa nesse time aqui. Quantos elementos tem na minha fila? Nenhum. Agora, se eu preciso inserir um elemento, dou um pushback ou um push front, o que é que eu faço? Eu pego esse... Eu vou trabalhar sem um fim para ficar mais fácil, tá? Só o início. Então, se eu não tenho nenhum elemento, o início aponta para onde? Para nulo. Normalmente, quando você está trabalhando com filas, a gente chama o início de head. E quando a gente está com árvores, o início é quem? O root, certo? Então a gente poderia dizer que na lista encadeada que está vazia, o head, ou seja, a cabeça da fila é nulo. Ok? Preciso inserir um elemento, o que é que eu tenho que fazer? Aloco memória para esse elemento, em qualquer lugar vou fazer aqui minha memória, tá certo? Tudo bem. Hora da merenda. Bora lá. Aloco espaço para o meu elemento. Ok? E aí a minha cabeça vai passar a apontar para onde? Para esse elemento. E o próximo desse elemento aponta para onde? Para nulo. Assim que funciona a nossa fila. Se eu precisar de um novo elemento, dar um pushback de novo, o que é que eu faço? Crio um novo espaço de memória. Esse carinha aqui vai apontar para quem? O próximo dele? Para o novo espaço que foi criado. E o novo espaço aponta para onde? Null. Se eu precisar dar um pop front, o que acontece? Pop front. Se eu apagar esse carinha de cara, ok? Para onde é que o head vai apontar agora? Só que na hora que eu apago essa criatura aqui, eu sei quem é o próximo? Não, porque a informação de onde o próximo estava guardada aqui dentro dele. Ok? Então, antes de apagar essa criatura, o que é que eu faço? Eu posso apontar para o próximo. Esse cara é o novo head. E aí eu apago esse daqui. Apago esse daqui. Mas cadê ele? Que na hora que eu mudei o head de canto, eu não sei mais onde é que ele está. Não é verdade? Então a gente tem que fazer essa brincadeira. A gente pode salvar no auxiliar. Ok? O head agora passa a ser quem? Auxiliar next. E depois eu deleto quem? Deleto auxiliar. Listas são muito tranquilas, né? A dificuldade da lista talvez seja a brincadeira dos ponteiros, mas é sempre a mesma coisa, o mesmo método, a mesma ação que a gente faz o tempo todo. Então fica até maceteado, porque não é muita variação de movimento com ponteiros. É sempre a mesma coisa, é uma atribuição, é um laço e só.
né? Você não tem muita diversidade, a não ser quando você começa a pensar nos métodos mais divertidos de lista, que aí tem uns ponteiros duplos que facilitam absurdamente a nossa vida, listas ordenadas e etc. Mas a gente vai pensar nas listas, começar com as listas bem básicas. Vamos separar os tipos de lista que existem, tá certo? Para a gente começar a implementar. Então, a nossa sequência de conteúdos vai ser... A gente vai fazer as listas agora, ok? Depois a gente vai para a ordenação. Aí só depois... listas, ordenação, e aí a gente vai para a complexidade. Vai ser esse esquema. Provavelmente semana que vem a gente ainda está falando de listas, porque tem vários casos de listas. Todo mundo conseguiu fazer achar o caminho no Pathfinder? Quando ele acha, ele retorna. Todo mundo conseguiu fazer isso. Tem alguém que não conseguiu fazer? Que não conseguiu? Tudo bem. Alguém sincero também, outro que nem ele. Não fez porque não tentou, porque não conseguiu. Ah, tá. Também foi sincero. Vocês querem que a gente faça? Professor, eu tenho uma dúvida também. O pessoal falava muito de uma prova que ia ter, era terça ou era quarta. Só que é surpresa, não posso dizer quando é. É tipo hoje ou amanhã, mas é surpresa. O estilo, como é que vai ser? Por mim eu levava todo mundo pro laboratório, mas eu acho que não cabe. Não cabe. Pois é. Acredito que vai ser no papel que nem a nossa última, mas essa eu mesmo vou corrigir. Vocês vão fazer a primeira correção, mas eu vou fazer a segunda. Vai ser no papel. Então, professor, eu só sei programar no computador. Então você não sabe programar. Ok? Porque programar é mais um processo de algoritmo do que de que ficar consertando coisinha. Então, principal, assim, claro, entender como você transforma na linguagem é importante, mas o pseudocódigo, a lógica que está ali por trás, você consegue fazer no papel sem ele dar erro de compilação, ok? Paciência, o ideal é que todas as provas, assim, normalmente quando eu faço são práticas, mas com a turma de 50 alunos isso é impossível, não tem estrutura. Só se a gente pegar e botar uma parte no laboratório. Será que eu consigo 2 laboratórios? Isso é demais. Pode ser, ou então a gente vai pro Lab 1. Eu reservo o Lab 1, que tem espaço, né? Uma boa ideia. Aí a gente faz parte com os notebooks quem tem e parte nos computadores, o pessoal que não tem. Quem não tem notebook? Então dava para fazer praticamente todo mundo no notebook e um punhado no computador, né? Pode ser. Mas eu não vou dizer que é amanhã não, porque é surpresa. Ok. E o conteúdo é só os trabalhos, o que foi solicitado nos trabalhos desde o começo do semestre para cá, né? Então bora lá. Nós podemos pensar em várias variações de listas, tá certo? E elas são bem simples de entender a diferença. As listas, elas podem ter cabeça ou rabo. O que é cabeça e rabo? Cabeça e rabo são nós de marcação, que eles sempre vão existir lá. Então, a forma mais fácil de todas, a lista mais simples de todas, é uma lista dupla com cabeça e rabo. Dupla com head e tail, tá? Essa é a mais simples de todas. Por quê? Porque a minha cabeça, ela não é só um ponteiro como essa daqui. A minha cabeça, ela é realmente um nó da lista. Esse daqui é o nó head. Por que esse cara é importante? Porque ele nunca vai ser removido. Ele nunca vai mudar. Ele é um nó que permanece fixo.
Ok? Então, quem é o primeiro elemento válido da lista? O primeiro elemento válido da lista é o primeiro elemento que vem depois da cabeça. 7, 3, 4. E aí a minha lista termina onde? Na cauda. Ok? Só que a gente pode ter uma lista simples. Normalmente só faz sentido dupla, né? O que é que significa dizer que ela tem cabeça e rabo? Significa dizer que cabeça e rabo não apenas são ponteiros, mas são nós fixos que a gente chama nós de marcação. Por que é que eles simplificam a vida? Quando vocês estiverem codificando, vocês vão ver que eles simplificam a vida muito. Sem eles, você tem que fazer um monte de mutreta para conseguir tratar os casos especiais. Com eles é tudo fluido, ok? Por que a gente chama de dupla? A gente chama de dupla porque o nó guarda tanto a referência para o próximo quanto a referência para o anterior. Então, numa lista, eu vou fazer aqui. Um nó desse tipo, uma estrutura nó, tá lá embaixo, né? Deixa eu passar para a próxima página. Uma estrutura nó dessa daqui seria do tipo o nosso node, o nosso node tem um valor, vou chamar aqui de um inteiro, tá certo? Um valeu, tudo bem. Ficou int valeu, vai ficar assim mesmo. Int valeu. Nós temos um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior. Então nós temos um node next e um node, você pode chamar de previous. Ok? Então a gente tem um valeu, um next e um previous. E a nossa árvore, ok? E a nosso... Esse aqui é melhor digitado. Cadê o botãozinho de digitar? E a nossa... Onde é que eu faço o tamanho aqui? 12, 18. E a nossa árvore, struct... nossa árvore não, nossa lista seria um double... É lista o quê? Lista dupla, né? Nosso delist, ele teria uma cabeça, node head, node tail. Só que esses elementos, eles não são apenas ponteiros. A minha lista começa com head como um novo nó, tail new node. Quem é o próximo da cabeça? Head.next é quem? Já que a minha lista está vazia, a cauda. E quem é o anterior da cauda? É a cabeça. Pronto. Então, isso é uma lista vazia. Eu tenho dois nós. Eu não tenho dois nós que são nós de marcação? Está vazia porque não tem nós que tenham conteúdo, não tem nós significativos. Mas tem os elementos que fazem a marcação. Professor, e se fosse uma lista dupla, sem cabeça e sem rabo? Estão vendo aqui a dupla com cabeça e com rabo? Sem cabeça e sem rabo, a gente teria isso daqui, ó. Onde é que a minha lista começa? No 7. Então a gente tem o head. Tá vendo? Head agora não é mais um nó. Então aqui seria um sem cabeça e sem rabo. Head é o 7. Não é um nó de marcação. O primeiro nó da lista já é um nó válido. E o rabinho seria quem? 4. Agora eu tenho uma lista dupla, sem cabeça e sem rabo. Por que é dupla? Porque todos os nós sabem quem é o primeiro,
o próximo e o anterior. Numa lista dupla, sem cabeça e sem rabo, isso daqui muda? O nó muda? Não, o nó continua tendo um valor, continua sabendo quem é o próximo e continua sabendo quem é o anterior. Mas isso daqui muda? Sim, porque nesse caso, eu não vou criar os nós de marcação. Tá vendo esse nil bem aqui? Ele cria um nó de marcação que permanece. Só que como é uma lista sem cabeça e sem rabo, isso daqui não... Você escreveu. Foi digitado. É que você digitou. Ah, tá certo. Tudo bem. Valeu. Ok. Então, no nosso caso... Esquece. É só vir aqui... É só vir aqui e apagar assim. Ok? Então, no... Ah, peraí. Tá traiçoeiro esse bicho. Morre, carniça. Ok? Então, no nosso caso, numa lista sem cabeça e sem rabo, o head aponta para quem? Nulo. C++ seria no PTR. E o rabo aponta para nulo. Nesse tipo de lista, faz de conta que eu quero fazer a lista está vazia. Se eu quero fazer um push front, eu tenho que verificar, a lista está vazia. Se estiver vazia, eu tanto tenho que criar o nó, quanto tenho que apontar a cabeça, quanto tenho que apontar o rabo. Todo mundo para o mesmo elemento. A lista está vazia, head, tail aponta para nulo, porque não tem ninguém. Mas se eu quero dar um push front, qual é o primeiro teste que eu tenho que fazer? Se head for nulo. Se head for nulo, significa que não tem nenhum elemento. Então eu vou ter que fazer o quê? Criar o elemento. Aponta cabeça. Aponta rabo. Ok? E aí vai. Se eu tivesse os meus nós de marcação, eu precisaria fazer essa verificação? Aqui, ó. Push front. Quero inserir um elemento, um valor aqui. O que é que eu tenho que fazer? Crio o elemento, node, elemento, recebe node baseado em value. O que é que eu faço agora? Head ponto elemento ponto next recebe head.next. Exato, ele não é o novo primeiro elemento, não é um push front. O head apontava para quem estava na frente. Ó. Vamos aqui, ó. Vale, que legal. Ficou tudo azul. Ó. Head e tail, ok? Head apontava para o primeiro elemento válido. Na hora que eu quero inserir alguém aqui, o que é que eu tenho que fazer? Crio o elemento. O próximo dele aponta para quem? O próximo do head. Correto? Ó, head aqui, próximo. E o anterior dele aponta para quem? Para o head. Só. E depois eu tenho que fazer o quê? Ah, esse carinha aqui ainda está apontando para o head, não é verdade? Então eu ainda tenho que fazer o próximo do head aponta para ele e o anterior desse cabinho aqui aponta de volta. São 4 operações. Por isso que ele ajuda, porque se eu não tivesse o head e o tail como nós de marcação, eu ainda teria que fazer o if para saber se estava vazio. Mas de qualquer forma eu ia ter que fazer isso. Pessoal, o conteúdo de listas ele é muito tranquilo, porque tem muito material bom na internet, tem muita aula boa, tem apostila. O que não falta é material de lista. Isso daqui em C++ é a mesma coisa que em C, porque a gente está implementando em baixo nível, então não faz diferença. É um conteúdo fácil, desde que você realmente queira fazer. Nós vamos fazer
listas e árvores são muito parecidas, então atenção, tá certo? Basicamente, tudo que vocês forem fazer em árvores vai ser o que vocês fizeram em lista com um caminho a mais. Árvores são listas onde cada nozinho, ao invés de ter um próximo, vai ter 2 próximos, 3 próximos. Então, se você fizer a lista bem, se você fizer as atividades direitinho e entender as atividades, árvore sai filé, moleza. Porque a árvore é uma lista, olha aqui, ó. Uma árvore é uma lista sem cabeça, uma lista simples, sem cabeça e sem rabo. Cadê? Quero uma nova página, página. Ok? Então, enquanto uma lista sem cabeça, eu não gosto do azul não. Ok? Tá vendo aqui? Sem cabeça. Aqui é o primeiro elemento válido. 5, 7, 9. Ok? A árvore é a mesma coisa, só que ao invés de ser para frente, você poderia pensar nela 5, 7, 3. Ruth. É a mesma estrutura, vão ser os mesmos métodos, vai ser tudo igual. Então, por isso, mesmo que, presta atenção, mesmo que fazer com cabeça e rabo torne mais fácil, fazer sem cabeça torna mais difícil, mas prepara a gente para a estrutura de árvores, que vão ser os mesmos erros, os mesmos algoritmos, tudo muito igual. As recursões são iguais, os métodos são iguais, serializar é igual, carregar de arquivo é igual, é tudo igual. A diferença é que a chamada muda, lembra da linha assim que dobrava? Um chamava o outro nos fractais. É a mesma coisa de fazer a árvore, na verdade. Só que a diferença é se a árvore tem 2 chamadas recursivas e a linha só tem uma. Ok? Então vamos praticar. Nós não temos modelo visual para listas. Então vai ser mesmo código puro. Professor, por que o senhor mandou fazer essa no vetor? Para vocês darem valor a essa com... Vocês não vão fazer essa do vetor, não. Só para vocês verem como é complicado. Não é complicado essa do vetor? É horrível. Por isso que eu nunca faço. Porque nem eu tenho coragem de corrigir. Então, eu não acho que vale a pena. Mas vocês entendem como é que funciona e a gente vai fazer na lista normal. Ok? Bora lá? Piloto, copiloto. Disciplinas. Dropbox. Disciplinas. ED. S07. E01. Listas. Valeu. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer, atenção, eu vou fazer a primeira parte, só para vocês se situarem, ok? Vou fazer um pouquinho, nós vamos ter a gente vai começar bem simples. A gente vai ter só 2 classes, uma classe lista e uma classe nó, ok? Aí eu vou fazer alguns métodos e aí depois vocês vão fazer o resto. A gente vai fazer o resto prático, ok? Então nós temos... Não, vocês viram uma fila. Vamos lá. A pergunta é muito pertinente. Aquela fila que basicamente você insere de um lado e retira do outro para ser transformada numa lista é fácil. É só você controlar os índices. Porque ao invés dela andar numa direção só, ela pode andar em qualquer direção. Ok? Só que para implementar aquilo num vetor,
É muito complicado, assim, a lógica de ficar verificando se o meu volta para trás, se dá o loop, se vai para frente, eu acho que não compensa como atividade. Tem pessoas que passam essa atividade. Eu acho mais interessante a gente ver logo ela dentro do processo de lista encadeada, onde cada novo nó puxa um novo nó. Então era para vocês entenderem que ela existe, entenderem como é que ela é construída, mas nós não vamos construí-la como atividade. Entendem a diferença? Tudo bem? Ok? Ela é parte do conteúdo, ela existe, mas eu não vou cobrá-la. Agora, se por acaso vocês forem fazer o pós-comp, acho que a maioria vai fazer o pós-comp, não é verdade? Ela existe. Okay. Quem quiser fazer mestrado vai fazer pós-comp, quando está terminando o curso. Ela existe, ela é parte do conteúdo, mas eu não acho que vale a pena como atividade para fazer, seja em sala ou seja para casa. Prefiro fazer a lista como lista encadeada mesmo. Tudo bem? Ok? Então, a gente vai utilizar essa estrutura, tá certo? Nós temos um nó na nossa lista simples, struct simple list, ok? A nossa lista simples tem uma node head, ok? Uma cabeça. O nosso nó tem um valor e tem um. Diferente de C, em C a gente definia as structs um pouquinho diferente, na verdade. Como era type def struct, e aí ele vinha bem para cá, né? Node, isso daqui tinha que ser assim, struct node. Mas são equivalentes, funcionam da mesma forma. A diferença é que no C++, as structs e enumerações já são tipos novos, ok? Ok. O que seria um void push front? Ok? Quero inserir na frente. Como é que faz? Quero inserir na frente da lista. Como é que eu crio um elemento novo aqui? Lembra que todos os meus elementos aqui são dinâmicos, né? Node recebe new node, ok? Ia ser legal se a gente tivesse um construtor aqui, na verdade. Lembram dos construtores? O que é um construtor? É um método que não é método porque ele não pode ser chamado a qualquer momento, mas ele é uma função que ele tem o mesmo nome da classe e que ele pode receber parâmetros que inicializam os elementos. Por exemplo, a gente pode receber um value que default é 0 e um node next que o default seria o quê? Nulo. This value recebe value e next. This next recebe next. O que é esse this aqui? Esse this define que é um elemento da classe, um elemento do objeto. Quando a gente coloca dentro de um método um parâmetro que é igual ao parâmetro da classe, ele sobrescreve o parâmetro da classe. Então, para você acessar o value que é da classe, você tem que usar o this. Diferente do Java, onde a gente não tem diferenciação entre estático e dinâmico, no Java a gente utiliza o Qt Creator não vai me deixar botar o ponto. Ok. No Java a gente utiliza o elemento como um ponto, mas em C++ o this ele se refere a um ponteiro. Ok? Então a gente faz isso daqui. Então o valor da classe recebe o valor do objeto que é passado pelo parâmetro. E o next recebe esse next aqui. Se eu não passar o next, ele vai apontar para onde? Lembra dos valores default? Se eu criar um nó só assim, ó, new node 5, quanto é o next desse node criado? Nulo. Porque eu não passei para ninguém. Ok?
Tudo bem? Node recebe new node. Ok? Lembra, se você não for passar nenhum parâmetro, não coloque os parênteses, tá certo? Porque senão ele vai dizer, não achei a função. Então, não coloque nenhum parênteses. Criei o nó? Criei. Ele tem o valor que eu pedi? Não. Ó, então eu posso chamar o construtor. Agora, ele tem o valor que eu pedi? Tem. Ele já está no começo da lista? Não. Como é que eu coloco ele no começo da lista? Head seta next recebe node. Tá resolvido? Sim, não. E se tinha alguém na lista, para onde é que essa pessoa foi? Sei lá, né? Perdi a criatura. Se tinha alguém na lista, ele acabou de se perder no limbo do código. Ou seja, você tem o que a gente chama de vazamento de memória. Você alocou memória, essa memória se perdeu, porque tinha uma pessoa apontando para ela, tinha uma pessoa lembrando onde ela estava, que era o head. Agora você sobrescreveu essa informação. O head não sabe mais onde ela está, porque agora o head guarda o endereço de node. Como é que você faz para resgatar esse cara agora? Não resgata. Então o que é que você tinha que ter feito? O next do node recebia quem? O next do head. Então quem seria o next do node? O next do head. Ou seja, o que a gente está fazendo é isso. Você tinha o head que apontava para alguém, ok? Que apontava para alguém. Só que você quer inserir um novo elemento aqui no comecinho, não é verdade? Então, a primeira coisa que você faz é criar esse elemento com um determinado valor e dizendo que o próximo dele vai ser quem? O próximo do head ou o head? Porque o head não é mapa. Peraí. A nossa lista tem cabeça ou não tem cabeça? Não tem cabeça. Então o head já é o primeiro elemento válido, sim ou não? Sim. Então o next desse elemento aqui aponta para onde head aponta. Então é isso daqui. Ok, ó. O head aponta para alguém. Esse alguém que era a cabeça vai ser o next da nova cabeça. Next desse cara vai ser quem? O head. E depois eu faço o quê? Head aponta para o meu novo elemento. Agora a minha lista continua íntegra. Continua íntegra. Tem uma lista direitinho. Se a minha lista fosse com cabeça, aí seria diferente. Mas vamos deixar isso daqui para depois. Eu estou fazendo 100, tá certo? Então isso daqui é uma lista simples sem cabeça. Ok? Tudo bem? Tanto que no nosso construtor da nossa lista simples, o nosso head aponta para onde? Nulo. Deixa eu só ver se ele adicionou. Tá aqui, ó. Se não tiver esse daqui, não vai funcionar. Ok? Tudo bem. Vou fazer com cabeça não, para não queimar o miolo de vocês. Isso daqui contempla o caso de a lista começar vazia? Se a lista começar vazia, isso daqui funciona? Isso daqui está certo? Isso daqui está certo, esse pedacinho de código aqui. É o head next que aponta para code ou o head que aponta para code? É o head. Ó, quem aponta para o novo nó é o head. Ok? Então nós temos inserir na frente da lista significa criar um nó. Ok? O next do nó aponta para o head.
E depois disso, o head aponta para o nó. Foi o que a gente fez. Criamos um nó com o valor onde o próximo dele é quem estava na cabeça. E depois a cabeça aponta para o nosso nó. Se a nossa lista começar vazia, head apontando para nulo, esse código funciona? Head apontando para nulo. Esse código funciona? Vamos lá. Criei um nó com o valor e o próximo dele é nulo. E o head aponta para o nó. Funciona? Funciona. Porque o próximo dele, se era nulo e não tinha nenhum elemento, vai continuar sendo nulo, porque só vai ter ele na lista. Como seria agora para imprimir todo mundo? Void print. Ou imprimir todo mundo. Começar assim, porque aí a gente tem que pelo menos como testar se nossas coisas funcionam, né? Como é que eu faço a impressão do primeiro? O primeiro é quem? Head. Mas eu tenho que testar se ele é nulo, porque se ele é nulo, eu não vou ter ninguém. Então eu vou começar assim, ó. O nosso node começa apontando para o head. Enquanto o node for diferente de nulo, o que é que eu faço? Como é que eu imprimo node value? Como é que eu passo para o próximo? Node next. Ok? Enquanto o meu node não for nulo, eu imprimo o valor e faço o quê? Pulo para o próximo. Quando o meu pular para o próximo sair da lista, eu vou imprimir alguma coisa? Pufs, nulo. Quando o meu pular cair aqui, aí eu não preciso imprimir mais ninguém. Aí eu quebro o laço. Ok? Vamos testar? Então, vou criar uma lista aqui. Vou criar uma lista aqui. slist lista. Quais são os métodos que eu tenho? Só tem o push front, né? For int recebe 0 e menor do que 10 e mais 2. Só dá de 2 em 2. Push front e lista.print. Oito, 6, 4, 2, 0. Tá certo isso? 8, 6, 4, 2, 0. Não era para começar do zero, não? Não, push front. Eu sei. Eu tô brincando. Por que tá ao contrário? Porque quando a gente está inserindo os elementos, a gente coloca o zero, primeiro elemento, correto? Quando a gente dá o push front, a gente está inserindo na frente da lista. Então o 2 vai ficar antes do zero. Eu vou ter 2 e 0. Quando eu dou um push front de novo, eu estou inserindo na frente de novo. Vai ficar 4 e etc, etc, etc. Tá horrível de ler isso daqui, né? Profile preference. Então agora eu passo para vocês, porque senão a diversão fica toda comigo. Colors. Hã? Nada? Acho que branco no preto fica melhor. Preto no branco. É melhor de ler, né? Ok? Pronto, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse código no... Hã? Ok. Vou jogar ele pro Don't Pass. Vocês têm acesso à internet? Se não tiverem, pronto, façam. Pode fazer no papel. Não precisa. Eu vou jogar logo ele pro Git, tá certo? É até mais fácil que pro Don't Pass, que não tem como vocês apagarem.
Eu tô sem internet. Ok, tá lá no Git. github.com/cnfdk/ed 2016-2 aulas, listas. Ok. Então a gente vai começar bem fácil, tá certo? Vamos começar bem fácil. Vamos fazer o size, a contar quantos elementos existem na lista, e o pop front, que é para remover o primeiro elemento da lista, beleza? Vamos lá, vamos começar bem very easy mesmo. Então eu vou fazer aqui os protótipos dos métodos. Lembrando, vocês vão morrer e não aprendem, né? Quantos computadores para cada duplo, meu povo? Vocês ficam na expectativa de eu esquecer as regras, é? Eu não entendo isso. Aí daqui a pouco eu vou ter o desprazer de fechar os notebooks de vocês. Bora lá. Monta os pares, as tripas. Monta os pares e as tripas. O size e o pop front. Pode. Diz. Não, atenção, ó. Se você... Uma boa pergunta. Professor, eu tenho que baixar sempre o repositório todo? Não, por isso que a gente está no Git. Se você quiser baixar só a pasta que está faltando, de dentro do repositório que você já baixou alguma vez, ok? Você entra lá no repositório e você dá um git pull. Git pull. Aí ele vai puxar o que estiver faltando. Rapaz, eu não sabia. Ficava mesclando e só para escrever. Ai, meu Deus. Você vai dar um... Se por acaso ele reclamar, você dá um git pull -f, que aí você força a sobrescrita se você mexer alguma parte de diferente da minha. Ok? Se ele reclamar, você diz... É de com força, entendeu? -f. Por isso que o ideal é que, por exemplo... Se vocês querem trabalhar dentro do repositório, vocês podem criar, por exemplo aqui, ó. Você quer alterar o S06 E01, copy -R. Você pode botar um S06 E01. Desculpa. S06 E01 para 06 E01. Você cria uma versão sua para a pasta, ok? Você não mexe na pasta original, que não tem perigo dele sobrescrever a sua informação. É por isso que eu disse que deveria ter uma aula de terminal. É por isso que eu disse que deveria ter uma aula de terminal. Uma aula de terminal, tudo bem. Isso aí seria muito útil. Tudo bem. Ok? Aí testem o menu, o pool vai puxar as informações.
Se por acaso não der certo, é do vocês dizem, mas é para dar certo. Ok? Pop front. Push back. Into the Isso. Utilizar vários projetos, né? Tá. Morava numa vila que tinha uma do tamanho dessa daí. Eu via no pé lá. E Davi? Isso. Tem como você me ajudar? Isso. Eu ia pedir pra todo mundo ajuda, não consegui fazer sozinho também. Eu consegui instalar o Linux aqui. Só que, tipo, eu não consigo e... Não entendi. Como é que tu quer instalar o Linux aí? No HD. Você não dá pra instalar o Linux no HD. Você instala o Linux no computador. Mas o Linux não fica no HD? Certo, mas ele tem que reconhecer todos os drives, partições, elementos. Se você tirar o Linux que está no HD de um computador e botar no outro, não vai rolar. Não rola. Porque quando ele está instalando, ele vai carregar, vai dizer qual é a placa gráfica certa, dizer qual é a memória certa, entendeu? É uma série de componentes no computador. Quais são os barramentos. Então ele instala o ecossistema para funcionar para aquele computador. E se eu baixar drive genérico? Por que tu não leva o pendrive e instala na tua casa, Eu maluco? já tentei, eu botei esse pendrive. Eu só não tentei, tipo, botando esse HD e instalar o pendrive. Tinha um adaptadorzinho. Botava, ele não instala de jeito nenhum. Eu acho que É no teu desktop da tua casa isso daí? não. Notebook. Por que tu não traz o notebook e instala? Porque o teu é o Windows, ele não reconhece? Não, o meu Windows ele meio que trava. Não sei como é isso. Eu tava quase conseguindo, mas terminando assim, ele trava alguma coisa assim. Não é o pendrive que é bugado, não? Sei não. Mas faz no Windows então, macho. Essas atividades não tem problema se fizer no Windows não. Todas as atividades gráficas, na pior das hipóteses, você faz no Windows e tira a parte gráfica. Imprime só o terminal, os asteriscozinhos, entendeu? Uma coisa não impede não. Se realmente não rolou, paciência. Você não vai ficar prejudicado porque não tem a parte gráfica. Aquela paradinha toda de matriz, dá pra fazer todo no terminal. Primeiro dia a gente fez no terminal, não foi? Entendeu? A mesma coisa para vetores, a mesma coisa para ordenação, dá pra fazer tudo no terminal. Entendeu? A parte visual é um auxílio, mas ela não é uma obrigação não. Tá certo?
marquei quarta-feira da semana passada, mas tá marcado aqui pra mim como se estivesse na terça, como se tivesse faltado terça. Mas foi tu que marcou, mano. Ou alguém marcou por quê? Tem um risquinho aqui, ó, na terça. Aí eu não marquei a quarta. Entendi. Porque como tu não veio na quarta, aí eu pensei que tu tivesse faltado na terça. Então tu não marcou a quarta e ficou uma pela outra, né? Não, eu não marquei a quarta, que era pra falar que eu faltei a quarta, mas eu vim na terça. Ah, entendi. Então deixa assim, que aí fica, marca a quarta, que aí fica a pauta na terça. Beleza? Aí fica uma pela outra. Tem uma lista de uns métodos para vocês fazerem aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem o size. A gente tem o size. O que é que size retorna? Quantidade de elementos. Só que eu não quero que vocês façam size colocando uma variável a mais de classe para ficar controlando o tamanho. Eu quero que esse size seja tipo uma contagem mesmo. Vai até o final da lista e conta quantos elementos existem, certo? Pop front foi o que eu pedi primeiro, não foi? Pushback. Você vai até o final da lista, ok? Insere um elemento depois do último. O pop back vai andando até o final da lista e remove o elemento que está lá. O find caça o elemento e retorna o nó que ele está. E o erase, vocês lembram que vocês fizeram esse erase aqui? No meio do nada. E o erase remove o elemento que eu, baseado no nó que eu dei. Ok? Faltou qual aí? O insert, não foi? Vamos aqui. Insere o elemento antes desse. Pessoal, só uma orientação. Se por acaso vocês disserem que o som não está funcionando, não, a tela fica preta, é porque está indo no infinito, viu? Eu sei que pode não parecer óbvio, pode parecer, não é óbvio para todo mundo, mas quando você roda e o som não sai daqui, provavelmente ele entrou num ar e não saiu nunca e ficou lá, e por isso que a tela fica preta e não sai. Então é um laço que está podre que não está saindo do campo. Um laço que está fechado. Não,
formas para dar errado nos casos especiais. Então, sempre que você fizer um método novo, tipo inserir ou remover, teste para quando a lista estiver vazia ou quando tiver só um elemento. Porque normalmente são os casos em que o head perde a referência e fica tudo desandado. Então, esse tipo de lista ele é cheio de casos especiais. Então, inserir, caramba, e se a lista estiver vazia, como é que funciona? Remover, e se a lista tiver só um elemento, será que isso aqui funciona? Então, vamos lá. Vamos fazer juntos? Está faltando 3 minutos só. Bora lá? Fazer o. Vocês fizeram qual front, não foi? Eu saio. Só o size. Só o size. Vamos pro qual front então? Beleza. Bora lá. Let it go. Let it go. O size é pegar aquele laço que a gente fez e botar um contador dentro dele, não é isso? Beleza. Então, o size é. Vai, auto node recebe head. Vai, auto node recebe head. Head. Enquanto node.next, enquanto node for diferente de nulo, node for diferente de NuPTR, node for diferente de NuPTR, aí eu dou um node next e um conte mais, né? Node recebe node.next.
ponto, né? Certo, né? E um conte mais. Tem que criar um. Percebi. Posso criar aqui dentro. Aí dentro mesmo. Começa com quanto nosso computador? 0. Int conte recebe 0. Recebe 0. Tanto faz. Tem que começar aqui. No final, o quê? Retorna conte. Queridos, amanhã, me lembrem de fazer o retorno da pilha antes de começar, tá certo? O retorno da. Que a gente pegou a aula que a gente aqui. Moleza, né? E o pop front. Pop front. Como é que eu removo o elemento da frente? Vamos lá. Auto-auxiliar, auto-aux. Recebe quem? Head. Eu não quero remover o head. Hã? Não. Tudo aqui é sem cabeça, ou seja, head ou é elemento válido ou é nulo. Só tem essas duas possibilidades, ok? Suponha que tenha um elemento aí para eu matar, beleza? Um meliante aqui para eu me livrar dele, jogar no buraco. Como é que a gente faz agora? Como é que eu atualizo o head? Head recebe head next, não é isso? Head recebe head next, ou seja, eu acabei de fazer o ponteiro que apontava para a cabeça apontar para o próximo elemento. Se eu só tinha um elemento, funciona? Funciona, porque antes ele apontava para esse elemento e agora ele vai apontar para onde? Para nulo, ou seja, a lista continua funcionando de boa, ok? Se eu não tinha nenhum elemento, isso daqui funciona? Não, porque na hora que eu tentar fazer isso daqui, nulo setNext vai dar uma falha. Eu não posso acessar um valor de uma coisa que não existe, tá certo? Então aqui eu tenho que fazer um ifzinho. Posso fazer até no começo, né? Se head for nulo, retorne. Se head for no PTR, igual a no PTR, retorne, não tem o que fazer. Se não for no PTR, então eu tenho um procedimento para fazer. A minha lista já está correta aqui? Já. Mas eu já me livrei desse meliante? Não. Como é que eu me livro dele? Delete. Delete aux. Não, sem BHC. Delete aux. Por quê? Quando eu pedi a memória, lá no push front eu dei um new. Se o new está no escopo dessa classe, a gente nunca falou sobre regra de alocação dinâmica não, né? Mas a regra básica é new e delete tem que estar no mesmo escopo. Se eu dou um new nessa classe, o delete tem que estar nessa classe. Se o new está lá no push front, o delete tem que estar aqui no pop front. Entendeu? O delete é de C++. A diferença é que o free ele só retorna a memória e o delete, além de retornar a memória, chama o destrutor se ele existir. Como não existe destrutor, ele só faz devolver a memória que ele tinha pedido no new. Ok? Pois é só. Amanhã a gente se vê. Sugiro que, presta atenção, vocês sentem e tentem fazer isso daqui de hoje para amanhã. Porque amanhã a gente vai colocar a recursão em cima desse procedimento, tá certo? Amanhã a gente vai jogar o Sazon.